Olá pessoal, mais uma vez juntos, agora para falar sobre a Páscoa, esse notável evento da história do povo hebreu. Bom, se você não sabe, meu nome é Célio Carlos Macedo e eu tenho um canal lá no YouTube. Bom, se inscreve lá, deixa o seu like, deixa os seus comentários, os quais são muito importantes para nós, certo? A Páscoa, o Pessar, o Seder, a ceia, que até hoje é celebrada entre os judeus como um grande memorial. Bom, a Páscoa, o que é a Páscoa? Tem N definições, né? Passar por cima. A Páscoa é a salvação de Deus para o seu povo, né? Foi o livramento que Deus deu ao povo de Israel. Um bom texto para nós estudarmos é Êxodo, capítulo 12. Eu sugiro você ler todo o capítulo 12. Por ora, vamos ler apenas alguns versículos, para que nós possamos entrar nesse estudo que é tão interessante e tão notável. Êxodo 12, 1 a 2 diz assim: E falou o Senhor Deus a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo será o primeiro mês, e esse será o primeiro mês do ano. Interessante, né? A Páscoa, bom, vamos lá aos dados. Ela era celebrada à tardinha, no primeiro mês, no 14º dia, e mais ou menos às 15 horas da tarde. E só podia participar da Páscoa as pessoas que eram circuncidadas, que tinham o sinal da aliança com Deus. Não sei se você sabe, o povo de Israel, eles têm dois calendários. Um civil, que é o que todos nós temos e participamos no mundo inteiro, mas eles têm também um calendário sagrado, ou seja, um calendário religioso, que o ano começa mais ou menos em torno do mês de outubro, tá certo? Nós somos o povo de Israel é uma sombra da igreja. Então nós também temos dois calendários. Todo cristão que nasceu de novo tem dois calendários. A data do seu nascimento natural, mas também tem a data do seu nascimento espiritual. Muito importante. Quando a Páscoa foi instituída, os judeus estavam no 7º mês. Se eu não estou enganado, é Etanim. E foi no 7º mês que o Senhor ordenou ao povo, dizendo que aquele 7º mês agora seria o primeiro mês. Ou seja, é um novo início, uma nova história vai se iniciar para o povo de Deus. Da mesma forma conosco, quando a pessoa se converte, inicia-se uma nova história. É um novo início. É por isso que o Senhor falou: este vos será o primeiro mês. Bom, a Páscoa, ela é o alicerce da vida cristã. Nós temos Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, né? A vida cristã começa com a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Só é um verdadeiro cristão quem passou pela Páscoa em realidade. Caso contrário, você não tem nenhum começo, né? Ou seja, se você recebeu Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, como Senhor da sua vida, se você crê na salvação que foi estabelecida na palavra de Deus na cruz do Calvário, você tem um início. Então eu queria ler aqui um texto de Êxodo capítulo 12, versículo 3 e até o versículo 6. Eu vou ler alguma parte do texto. Diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, então no dia 10 do primeiro mês, tome cada um para si um cordeiro. Então no dia 10, eles iam separar um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um com o seu vizinho. Eles poderiam participar, unir-se duas famílias para participar daquele cordeiro. Conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Um cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano. Aqui nós temos muitas verdades. O cordeiro tinha que ser sem mácula. E nós sabemos que o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor, é alguém que teve uma vida tão digna e sem nenhuma mácula. Ele nem foi gerado com semente humana, a qual está contaminada com
a corruptibilidade. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o 21, vai nos dar uma compreensão assim, desse texto em realidade. Lá diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Guarda esse detalhe, que Cristo, ele foi separado pelo Pai como um cordeiro antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses dias, tempos de amor de vós. Guardou esses dados? Então, como eu falei, Jesus foi separado antes da fundação do mundo. Isso é muito importante. Se nós pegarmos a Semana de Deus, a Semana de Deus que começa Semana de Deus, na ótica de Deus, que começa em Adão, você vai ver que Cristo, ele é 4.000 anos antes de Adão. Então guarde esse detalhe, porque até hoje nós temos 6.000 anos. Mas de Adão a Abraão, 2.000. De Abraão até Cristo, 2.000. Então, são 4.000 anos antes de Adão. E se para Deus, um dia, de acordo com o Salmo 90, versículo 4, e 1 Pedro 3,8, para Deus um dia é como 1.000, nós temos o quê? 4 dias antes de Adão. Os 4.000 anos são 4 dias. Isso não é maravilhoso? Porque, na ótica de Deus, Cristo foi separado antes da fundação do mundo e também ficou 4 dias, ou 4.000 anos. Porque para o Senhor um dia é como 1.000. Muito tremendo isso, né? Está vendo algo assim tão espiritual, tão maravilhoso? Outra coisa, um outro motivo dessa escolha antecipada é que o cordeiro era separado 4 dias antes, e ele era alimentado, né? E ele era cuidado. E ele ficava convivendo ali bem próximo às famílias. Isso antes do sacrifício. Quando chegava o tempo do sacrifício, todas aquelas pessoas ali já tinham algum apego àquele animal, conhecendo mais intimamente e tornando esse sacrifício algo mais precioso, eu diria. Então lá em Êxodo, no capítulo 12, no verso 5, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Então, o cordeiro, primeiro tinha que ser sem defeito. E aí você pergunta assim, sem defeito e sem mácula. Claro, a mácula do cordeiro na época da Páscoa era aquelas manchas na pele. Na questão de Cristo tem a ver com a questão do pecado, né? No sentido espiritual. Então, quantas pessoas examinaram Jesus? Ou melhor, a vida de Jesus? Quantas pessoas procuraram defeitos nele? Saber que Pilatos, Herodes, Caifás, Judas, o centurião, o ladrão, os fariseus e os romanos, né? Todos os examinaram e nenhum deles achou algum defeito em Jesus. É muito interessante, né? Outro princípio que a gente aprende aqui, Êxodo capítulo 12, versículos 6 ao 8. Diz assim: e guardareis até o 14º dia desse mês. Então o cordeiro era guardado até o 14º, ou o dia 14. E sacrificarão ele à tarde. Cristo morreu às 3 horas da tarde. E tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras, nas vergas e nas portas. Isso é muito interessante, né? Se alguém perguntar para você assim, você sabe qual o dia que Jesus Cristo morreu? Você fala, sei. Ele morreu dia 14 de Abib. Seria 14 de outubro, mais ou menos. 14 de Abib ou de Nissan. Tá certo? Nas casas em que o comerem. É muito interessante. Lá diz assim, continua aquele texto. E naquela noite comerão as carnes assadas no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão.
Aqui nós temos o cordeiro assado no fogo, aqui tem um significado interessante para nós. A salvação que o Senhor nos trouxe foi através do fogo do Calvário. O Senhor nos salvou através da sua morte e através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Naquela noite de Páscoa, eu diria que em todas as casas houve morte. Se você falar assim, houve morte na casa dos egípcios? Houve. Morreu lá o primogênito. E na casa dos hebreus? Também houve morte. Só que a morte lá foi do cordeiro. O cordeiro morreu no lugar daquelas pessoas. Né? Então, houve diferença entre a casa dos hebreus e a casa dos egípcios. Né? Então, o cordeiro, ele era morto à tardinha, lembrando, às 15 da tarde. Isso é para ser mais exato. Eu falei num vídeo o significado desse 15 horas da tarde, quando tocava o chofar. É algo tão precioso. Está aí um vídeo nosso aí. Eu te aconselho visitar o nosso canal. Então, veja bem. Jesus teve uma vida imaculada. Você vai ver que a Bíblia não manda você comemorar o nascimento de Cristo, mas sim a morte. Por quê? É porque a vida de Jesus representa a lei. Ele cumpriu toda a lei. A morte de Jesus representa a graça. Ele morreu em nosso lugar. A vida de Jesus sem defeito, se ele não tivesse morrido, para nós não adiantaria nada. Pois a sua vida sem defeito nos condena. Percebe? É a sua morte que nos salva. É a sua vida que foi oferecida a Deus em lugar da nossa vida. Isso é muito importante. Então, veja bem, outro detalhe. Nós lemos anteriormente e você vai descobrir que em outros sacrifícios que eram feitos, podia se oferecer sacrifício, por exemplo, de cordeiro fêmea. Mas nesse sacrifício da Páscoa, tinha que se oferecer um animal que fosse macho, exclusivamente. Se você me perguntar assim, por que tinha que ser macho? É porque por um homem entrou o pecado no mundo. Então também por um homem o pecado teria que ser feito através da obra de expiação. Não é interessante? Então, Adão é o cabeça de uma raça caída. E Cristo é o cabeça de uma nova vida, do novo homem. Né? Então veja bem, nós precisamos estar inteirados com todos esses acontecimentos que nós estamos vendo aqui. Como eu falei, tudo tem significado. O cordeiro assado tem a ver com a cruz, né? O Senhor que passou pela cruz, né? Que morreu por nós e que pagou um alto preço no Calvário em favor das nossas vidas. Bom, eu queria ler para você Êxodo, ainda para terminar, capítulo 12, verso 11. E lá diz assim: assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado nas mãos, e o comereis apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Por que comer apressadamente? Porque quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor nos manda sair rapidamente do Egito ou do mundo, né? Então, e aí você descobre o seguinte, que eles tinham que comer com cajados nas mãos, sandálias nos pés, para sair apressadamente, né? E aí nós vemos lá que naquela noite o anjo da morte passou, de acordo com Êxodo capítulo 12, versículo 12, sobre o Egito e fez diferença entre os egípcios e os hebreus, por causa do sangue que estava aspergido na porta e nas vegas. O Senhor derramou o seu juízo naquela época. Até hoje, eu diria, o Senhor está condenando o Egito, o mundo, né? Até hoje. Você vai saber que a grande questão é, você tem o sangue de Cristo aspergido nos umbrais do seu coração? Você está em Cristo? Você pertence a Cristo? Se você me perguntar assim, por que
o Senhor condenou os primogênitos do Egito. Qual o significado? Né? É porque o primeiro homem é a alma vivente. Os primogênitos do Egito representam o primeiro homem. Representa o quê? Adão. Então por isso que o termo lá é primogênitos. Isso aqui é uma sombra do primeiro homem, o qual o juiz de Deus está. Guarde bem isso. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa. Salvação depende do lugar onde você está. Você está em Adão ou você está em Cristo? A cruz nos transporta de Adão para Cristo. Essa é a palavra que eu queria compartilhar, é o sentimento que eu queria deixar para você. E queria que você visitasse nosso canal. Lá tem muitos vídeos abençoados para a sua vida no YouTube. Deus abençoe e até o próximo vídeo.